Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast do IBF Jovem para falar de carreira e liderança no ambiente financeiro. Esse podcast ele é um podcast da iniciativa do IBF, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de Minas Gerais. E o nosso intuito é debater nesse podcast dicas, carreira, opções, né, aí no ambiente de trabalho para os jovens que estão tanto na faculdade, iniciando seu ambiente acadêmico, daqueles jovens que já estão na iniciativa, seja como analista, seja como um especialista, e almejam participar de ambientes com grandes profissionais para falar desse tema bastante importante, que é desenvolvimento de carreira financeira. E hoje nós temos aqui um entrevistado muito legal, muito importante, que é o Matheus Cunha Figueiredo. Ele é sócio da KPMG, né, pessoal, que é uma Big Four aí, na área de auditoria. O Matheus, ele é formado em Administração de Empresas e Ciências Contábeis pela FUMEC, e além disso, o Matheus também está fazendo um MBA executivo na Fundação Dom Cabral, que é uma importante fundação, né, reconhecida mundialmente pelos seus programas de desenvolvimento de executivos. Então, Matheus, seja muito bem-vindo. É um prazer para nós tê-lo aqui nesse programa, principalmente pelo seu conhecimento, pela sua jovem liderança desenvolvida na KPMG. Você vai contribuir muito com os jovens que tenham interesse em conhecer um pouco mais desse ambiente de auditoria. E para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que você compartilhasse conosco como que foi os seus primeiros passos na vida profissional, né? Quando que você entendeu ali que você queria eventualmente ir para a área de auditoria ou cursar essas cadeiras de finanças, né, da área, uma área mais da parte aplicada ali, e conta pra gente um pouquinho da sua história, né, até chegar nos dias de hoje nessa função importante de sócio de uma grande empresa de auditoria reconhecida mundialmente. Bom, inicialmente, prazer, agradeço aqui pela oportunidade, eu espero realmente que eu possa contribuir, eu acho que a iniciativa do IBF Jovem é muito legal, acho que é algo que a gente tem que falar sempre, né, eu acho que entra geração, sai geração, a gente tem aí a mesma dificuldade ali para todo jovem, que é pensar no que ele quer fazer da vida, como é que ele ingressa em determinada carreira, às vezes ele sabe o que quer, né, mas não sabe como chegar lá, então acho que é uma iniciativa muito boa, então assim, eu espero que eu possa contribuir. Então, falando da minha carreira, né? Eu comecei a minha carreira na KPMG em 2007, né? Mas anteriormente a 2007, eu tive outras experiências profissionais não relacionadas necessariamente à contabilidade, à auditoria. Na verdade, eu fui empreendedor durante uma época, trabalhei em departamento de compras de empresas, trabalhei no setor de aviação, mas todos os cargos, assim, de analista, estagiário, fiz várias, tive ali uma experiência mais diversa, né? E aí, em 2006, mais ou menos, depois de uma certa dificuldade profissional ali, com empreendedorismo, uma tentativa de empreender, eu tive ali uma sensação de que eu tinha que buscar algo ali que talvez tivesse mais a ver comigo, sabe? Eu fui pensar o que me conectava à área gerencial, que foi algo que eu escolhi, né? Porque eu tive bastante certeza ali na época de prestar o vestibular. O que eu via da área gerencial que me buscava, que me fazia, né, sentir ali que era o meu propósito. E aí eu lembrei das discussões de finanças na faculdade de administração e eu vi que era aquilo ali, eu gostava muito daquelas cadeiras, né? Então eu comecei a buscar ali com colegas que trabalhavam já em empresas de auditoria, como é que você fazia para entrar nessas empresas, né? E a primeira coisa que me falaram é comece contábeis. Então eu ingressei em ciências contábeis e aí eu comecei a fazer um percurso ali, aquele percurso clássico de tentar os programas de trainee, com algumas frustrações, até que eu entrei na KPMG em 2007, né? E comecei minha carreira lá como trainee, né? E aí, Matheus, então você iniciou a carreira a Academia de Ciências Contábeis, o curso, depois você já tinha formado em administração. Sim. Você teve algum desafio enquanto trainee para conciliar a carreira de auditor, que a gente sabe que é puxada, é muito trabalho, vocês viajam bastante, com a faculdade? Como que foi conciliar isso tudo e ainda, né, e a vida pessoal? Como que você conseguiu administrar isso no início da sua carreira lá de trainee? Eu acho assim, quando você ingressa na carreira de auditoria, né, ou consultoria, ou eu diria até hoje em dia, na verdade, eu diria até qualquer oportunidade de emprego ou carreira, né? Eu acho que a gente abre mão, a gente como jovem, a gente abre mão de algumas
algumas questões da vida pessoal, algumas questões, abre mão eventualmente de tempo, né? Às vezes você pensa em que se você formaria em ciências contábeis em 2 anos, como era o meu caso, eu acabei me formando em 4, né? Ou seja, eu tive que gerenciar, eventualmente reduzir o andamento do curso para conseguir atender, né? Mas é algo assim que eu acho que é esperado no início de carreira, né? É algo que a gente tem que encarar de maneira bem natural, tem que entender que a carreira é prioridade em relação às outras coisas, não a vida pessoal, não que você vai abrir mão da vida pessoal, que você vai abrir mão da sua vida acadêmica, né? Mas eu acho que tem um período da vida em que a gente tem que fazer essa escolha, até para que a gente, né, entre os primeiros anos da carreira ali, são anos de adaptação, da gente entender realmente, e a gente só vai aprender as atribuições da carreira e também se envolver de fato, assim, né, ter um vínculo com um novo emprego, com uma nova empresa, se você se dedicar, entrar mesmo na cultura, sabe? Então, assim, eu acho que como que a gente, né, faz para se virar, eu acho que é como eu lido hoje, inclusive, com os problemas que eu tenho, né? Eu acho que é da vida profissional, a gente tem que ter um nível de organização bom, temos que tentar ali negociar bem, né? Como jovem, a gente tem as dificuldades de aula, então a gente tem que saber negociar dentro da empresa e também com os professores na faculdade. Então, é essa dinâmica de qualquer jovem profissional, né? Uhum. Com certeza, eu falo isso, que a gente tem um período de plantar, né? Com certeza. Você tem que abdicar um pouco da sua vida pessoal, às vezes dos seus finais de semana, de sair com a turma, pra você plantar, pra você colher no futuro, né? Um bom emprego, uma boa remuneração, um reconhecimento. E aí, falando desse ambiente de trainee, e trazendo essa informação para aqueles profissionais, né, que querem ir para esse ambiente, quais aí você falou que teve umas frustrações lá no início, quando você tentou, né, que você pleiteou esse cargo inicialmente. E aí, então, conhecedor dessas frustrações, quais as principais dicas que você dá para um jovem que quer ingressar nessa carreira, que quer concorrer a um programa de trainee, tanto de dicas de inteligência emocional aí, mas também de capacitação para ele chegar diferente, para ele atrair o olho do recrutador para ele conseguir ter um sucesso no programa? Sim, bom, então primeiro, assim, eu acho que eu vou trazer aqui a minha contribuição não só pela experiência própria, né? Eu vou trazer também com aquilo que eu vejo todo ano ali nos programas de trainee. Uhum. A gente, na KPMG, a gente tem um programa permanente de trainees ali, quer dizer, anualmente a gente tem a entrada de novos profissionais via programa de trainee, e a gente vê claramente ali eu mesmo sou muito envolvido nesses programas aqui no escritório de BH, e eu vejo realmente aquelas dificuldades, aquelas frustrações profissionais que às vezes a gente vê esses profissionais 2, 3 vezes no nosso programa, né? E eventualmente até entram ali na 3ª vez, ou seja, essas frustrações são normais, né? Então, assim, pensando talvez não só na minha experiência, mas no que eu vejo, né? Eu penso assim, obviamente a carreira de auditoria, né, e em qualquer uma das Big Four, não só a KPMG, ela passa muito pela escolha do curso, né? Assim, você tem que realmente estar focado em finanças e mais especificamente, ou ter um interesse em finanças e mais especificamente em contabilidade, né? Então esse é o primeiro... assim, se eu pudesse dizer algo que é um diferencial, é esse interesse claro por contabilidade, se não o fato de já estar cursando o curso de contabilidade, né? Uhum. Isso é realmente, assim, é um demonstrativo da escolha do profissional, de interesse, né? Saber quais são as funções de uma auditoria no mercado de capitais, entender um pouco do trabalho. A gente não espera, obviamente, que a pessoa compreenda o dia a dia, os detalhes da profissão, ou tenha conhecimento técnico prévio, até porque eu acho que o jovem tem muito mais a contribuir com a atitude do que com o conhecimento e a bagagem, né? Uhum. Mas o que a gente observa muito é o interesse do profissional, sabe? Buscar no site das empresas que você tem interesse, qual que é o conteúdo ali, como é que funcionam, qual que é a dinâmica da carreira, os cargos, né? Os principais clientes, né? Eu acho que tudo isso aí traz uma bagagem para a discussão nas entrevistas, principalmente, né? E até mesmo para você ter aquela certeza de que é isso que você quer, e que você vai seguir a carreira, que você tem que demonstrar esse interesse nas interações durante o processo, né? Uhum. Pessoalmente, eu tive uma dificuldade, assim,
por não, em 2006, eu tentei algumas, eu não passei nenhuma, tá? 2006 eu tentei todas, não passei nenhuma. Recusado na primeira etapa, não foi nem para a dinâmica. E aí o que eu senti foi realmente eu também entrei muito cru, talvez, nessa avaliação sobre como é que eu demonstro o meu interesse. Quer dizer, eu não tinha iniciado contábeis, não sabia nem o que essas empresas faziam com clareza. Na hora das provas lá e da demonstração do interesse nosso pela carreira, eu não escrevi nada específico, tá? Sobre por que eu quero. Eu não demonstrei, na verdade, minha compreensão né, em relação a por que eu quero entrar nessas empresas, né, numa empresa de auditoria. Então, eu acho que isso aí fez muita diferença no segundo ano, que eu já entrei assim, peraí, deixa eu entender direito o que eu tô fazendo, porque assim, foi uma gelada, né? Todas, eu não passei nenhuma delas, e no outro ano eu passei praticamente todas, né? Agora, uma outra questão que é importante, aí eu vou dizer que talvez varie de empresa para empresa, tá? Eu posso falar da política da KPMG. É o inglês. O inglês ele é um diferencial, eu diria que não é só para a carreira, eu acho que é para a vida hoje. Sim. Né? Acesso à informação, acho que é um universo que se amplia na vida de qualquer profissional ou pessoa, né? Quando se tem acesso a outra língua, né? O inglês principalmente. Tem acesso a informações em outra língua, que tem habilidades, né? Linguísticas numa segunda língua. Eu acho assim, na KPMG a gente não exige o inglês de entrada. Sabe? Eu sempre tive um inglês bom, porque eu tive a sorte de ter feito um intercâmbio, trabalhei com inglês durante muito tempo como comprador de peças aeronáuticas, na minha experiência em outra empresa, eu trabalhava com inglês o dia inteiro, lá durante mais de um ano, e isso aí me deu assim, uma certa fluência, né? Talvez não conhecimento específico da área de finanças, mas uma fluência geral, mas isso não foi o diferencial para entrar na KPMG. Eu lembro dessa ponderação, né, quando eu passei no processo, eu vi que o inglês não foi um diferencial. E na KPMG, realmente, o que a gente espera é o seguinte, se você tiver um inglês, ok. Né, a gente acha que vai contar isso, logicamente isso conta na sua avaliação. Mas a gente prefere a pessoa que tem um interesse pela carreira, e que quer, sabe que ele vai ter que estudar inglês, sabe que vai ter que ter as qualificações mínimas para a carreira, tirar o CNAE, tirar o CRC, que são os certificados, né, as credenciais. Que ela vai ter essa visão clara, que vai correr atrás, e a gente vai dar as oportunidades, vai dar aula de inglês, e ela vai correr atrás, ou seja, atitude, de novo, voltamos para aquela questão da atitude, né? Então, eu acho que, assim, o saber que é necessário o inglês e fazer dentro do possível, fazer aquilo para que você tenha o máximo, né, o melhor nível de inglês possível no início de um processo é excelente. Mas em não tendo, demonstre o interesse e o conhecimento de que isso é algo necessário e de que você está ali interessado, querendo correr atrás, né? Dessa habilidade especificamente, que são as línguas, né? Tá. Não, pontos importantíssimos que você trouxe aqui para a gente contribuir com os jovens, né? E aí, beleza, a partir do momento que o jovem entrou, ele vai ter várias oportunidades de aprendizado e de crescimento, né? O programa de trainee, claro que cada empresa tem ali o seu formato, a gente sabe que tem profissionais que entram e acabam se frustrando porque a expectativa de virar CEO em 2 anos, né? O trainee, a gente tem que ser bastante sincero com o profissional, que obviamente a oportunidade vai vir, mas não depende só do programa específico, depende muito dele. Beleza, o estudante entrou, conseguiu passar, e aí ao longo da carreira dele, Matheus, quais são os principais atributos que vocês vão percebendo ali para ir dando para ele mais função, para ir dando para ele novos cargos, novas oportunidades? Quais são as pinceladas que vocês fazem no dia a dia para observar que aquele profissional está pronto para assumir uma nova equipe ou assumir uma nova função, né? E mudando de cargo ali dentro do ambiente da auditoria? Acho que para falar disso aí, talvez eu tenha que explicar um pouco como é que é a estrutura, né, da auditoria. Então, a auditoria ela é uma carreira, né? Uma carreira, quando eu digo... Aí talvez eu vá diferenciar aqui um pouco o emprego de carreira. Não sei se é claro para todo mundo, né? Então, emprego a gente tem ali uma função, né? Essa função, você é contratado para exercer uma determinada função, e isso é um emprego, você está ali naquela função e eventualmente você não tem uma mobilidade menor. A carreira já é uma perspectiva de longo prazo ali, né? Tem uma visão de longo prazo. Você entra sabendo já qual que seriam os próximos passos, né? Desde que você, obviamente, cumpra
né, os atributos do próximo cargo, né? Então, dentro desse contexto, então, a auditoria, você entra trainee, né? Você vira um associate, que é tipo um assistente, depois você vai para um encarregado, que é alguém que já lidera equipes, você lidera trabalhos muito cedo, você já treina essas questões de liderança, né? Então, com 2, 3 anos de firma, você já tem, dentro do fluxo normal da carreira, subordinados. Eu digo até que no segundo ano você já é responsável pelo desenvolvimento dos trainees que estão entrando no ano seguinte. Então, assim, já tem essa eu diria, no DNA, essa visão de liderança, né, de estimular o desenvolvimento da liderança. Então, isso já é algo que a própria KPMG já imbui para os trainees, para eles começarem a aflorar, né? Sim, esse é o conceito da carreira, quer dizer, a gente vive, né, nosso DNA, nossa estrutura toda de firma, né, de prosperidade da firma, de manutenção da nossa, né, perpetuidade da nossa firma, se baseia no crescimento de profissionais novos que entram na estrutura, crescem dentro da estrutura hierárquica, viram sócios, assim como eu virei, né? E aposentam a partir de uma determinada data, tem um período, tem uma idade máxima, né? Então as pessoas saem da estrutura e a gente espera que a gente forme aí novas pessoas, né, dentro da estrutura. Então, assim, isso tem sido assim durante mais de um século, né? E todas essas empresas Big Four elas remetem ali a mais de um século desde sua criação, né? Então, dentro dessa estrutura, né, a gente realmente, a partir eu diria que esse pensamento sobre como se desenvolver dentro da carreira, ele começa no dia 1. Né? No dia 1 você já tem lá, dentro da KPMG, você já tem treinamentos, você já tem atribuições específicas, a gente tem um trabalho em campo fortíssimo. Então, por exemplo, você sempre vai com uma pessoa nos primeiros meses, você tem alguém que te acompanha no trabalho, que vai te auxiliar, vai ser aquela pessoa que vai te dar um auxílio mais próximo, né? Você vai ter o coaching em campo do seu encarregado, dos superiores ali imediatos, né? Você tem uma interação, apesar de ser uma estrutura muito hierárquica, né? Porque a auditoria ela é hierárquica, quer dizer, existem responsabilidades específicas e é uma atividade regulada, né? Mas dentro da estrutura ali de troca de ideias, do ambiente nosso, é um ambiente muito fluido. Então a gente tem ali uma abertura muito grande, o sócio, muitas vezes você trainee, você está interagindo com o sócio numa determinada resolução de um problema, você tem, obviamente, dentro daquilo que, respeitando as estruturas, né, e as demandas de fato, mas não é incomum que a gente tenha ali jovens que acabaram de entrar, tem 2, 3 anos de carreira, discutindo assuntos com o sócio da auditoria, ou que seja levado ali como parte de uma reunião com o presidente de uma empresa. Sim. Então, quer dizer, esse acesso, né? E eu diria assim, uma coisa que me falaram uma vez, que me marcou muito dentro da carreira, quando me falaram isso, inclusive me falaram nessas reuniões de desempenho, para me darem uma notícia um pouco ruim, de que não era hora, estava precisando ali de um pouco mais de tempo em determinado cargo, aquelas conversas que a gente tem. Famoso feedback, né? O feedback, E a gente jovem ali, ansioso para crescer. Sim. E aí me falaram assim, olha, a gente, dentro da carreira, a gente é promovido no limite da nossa incompetência. É o seguinte, eu vou te colocar, num bom sentido, né? Sim. Eu vou te colocar no desafio próximo, você não está pronto para o próximo cargo. Sim. Isso é a vantagem de uma carreira que diferencia do emprego, talvez, né? Você é promovido no emprego quando você já está ali muitas vezes, né? Quando você tem as atribuições, quando você tem ali como o negócio, a dinâmica é um pouco mais lenta em termos de crescimento, não que a pessoa não vá chegar lá, né? Mas é uma dinâmica diferente. Você não tem esse estímulo de todo ano mudar de cargo e mudar de função e desafiar. Então, na auditoria eu posso dizer que você nunca está na zona de conforto, né? E aí, quando me falaram assim, você é promovido no limite da sua incompetência, eles queriam falar o seguinte, olha, quando a gente já te promove você não vai estar pronto para o próximo cargo. Então, você precisa esperar um pouquinho, ter um pouco de paciência, espera mais um ano, porque quando você for promovido, você já vai ter desafio suficiente no próximo cargo, né? Mas assim, essa frase me marcou, sabe? Você é promovido no limite da sua incompetência, né? E isso aí, na verdade, é uma frase que tem uma conotação positiva na minha visão, né? Mas que mostra, assim, essa dinâmica, a gente dá oportunidade, sabe? Sim. E essa é a grande diferença de uma carreira dentro de uma consultoria grande, de uma firma de auditoria, sabe? É uma oportunidade que é justamente estar exposto a desafios, né? Eu acho que você mencionou mais cedo a necessidade do jovem ali no início da carreira em ter exposição a conhecimento, talvez mais bagagem
e menos benefícios, sabe? Salário, Sim. tempo. Isso aí são coisas que a gente alcança ao longo da vida, Sim. né? E a gente tem uma fase da vida mesmo que a gente tem que trabalhar, tem que se colocar, a gente tem que romper ali aquela linha inicial de um nível de conhecimento que você já tem autossuficiência, você já começa a gerar valor por si próprio, sabe? Sim. Eu ouvindo você falar, assim, eu, né, nunca trabalhei numa auditoria, eu sou do direito aí, ainda que eu esteja na parte de techs há muitos anos, e a minha carreira foi toda em empresa. E é muito diferente. Vendo você falar assim, é muito diferente o quanto as grandes empresas, a KPMG, principalmente que a gente tá falando dela hoje aqui, instiga o jovem a estar o tempo inteiro em movimento, né? Em aprendizado, buscar mais. E no ambiente corporativo, de empresa, você não tem essa... você vai alcançando níveis ali, mas se você, porventura, se destacou um pouco mais, você não foi imbuído o tempo inteiro, né? Então, é muito diferente, bem legal para os jovens prestarem bastante atenção, né? Em ver o quanto é importante ter uma oportunidade numa empresa, né, como a KPMG, que vai preparando, tanto é que se você pegar os controllers aí das grandes multinacionais, né, com cargos de gerente de finanças, CFO, grande parte deles foram tirados das empresas de auditoria, né? Pelo conhecimento, exatamente por ser instigado o tempo inteiro a desenvolver papéis de liderança, aprender mais o desafio, né? Então, é de fato uma escola, além da faculdade, o ambiente profissional, ele é uma escola muito importante para o jovem, né? Com certeza. Nós até temos essa visão, sabe? Eu acho assim, se você fosse pensar, eu levo isso muito para minha carreira, talvez eu não esteja falando um pouco além da minha atribuição aqui dentro da KPMG, mas a coisa que mais me dá, assim, a gente fala muito de propósito, e a gente só descobre propósito depois de... Geralmente o propósito vem naquilo que você não percebe nem que ele... Você descobre ele assim, de maneira muito sutil. Sim. Uma coisa que me deu muita satisfação foi descobrir, por exemplo, eu tenho 17 anos, né? Quase 17 anos de carreira, foi descobrir que muitas pessoas que eu ajudei a formar, eu digo formar é fazer uma diferença mesmo, sabe? Sim. E depois saíram da KPMG e estão ali no mercado. A gente tem um papel de formação para o mercado financeiro, para a atuação em finanças, para as pessoas, para o mercado, né, de capitais. Quer dizer, a gente fornece, né, mão de obra qualificada no mercado de capitais. Então, assim, hoje em dia eu olho para muita gente fora e que eu ajudei a formar, e eu tive alguns testemunhos ali de diretores financeiros que viraram, pô, mas você lembra? Eu lembro, eu tenho assim, uma gratidão imensa por situações, aí nominaram algumas situações, e que eu fui parte, eu fui, né, protagonista. E aí eu acho que isso traduziu um propósito. Isso eu tive essa percepção há poucos anos atrás, é algo que me deu, assim, uma satisfação enorme, sabe? Sim, formar pessoas, contribuir, né? Eu tava brincando esse final de semana que eu vi assim, não é possível que a vida seja só acordar 6 horas da manhã, trabalhar até 11, dormir, no outro dia repetir. Tem que ter um a mais ali, né? E eu concordo com você, assim, contribuir com a formação dos jovens, né? Dar para eles uma oportunidade é importante, porque a gente está construindo o futuro, né, do nosso país, o futuro das empresas, contribuindo para isso. E é isso aí, eu ia te fazer uma pergunta sobre o principal, um conselho legal que você recebeu, mas aí você falou dessa questão de quando, né, do limite aí da incompetência para ser promovido. Tem alguma outra fala, algum outro conselho que você leva para a vida que você recebeu de algum mentor, de alguém que você queira compartilhar aqui com a gente, para a gente poder passar isso para os jovens também? Sim, eu acho que tem eu tenho duas coisas na minha carreira, assim, que foram trazidas, assim, muito, assim, uma delas até eu já tinha na concepção, sabe? Mas, assim, foi algo que tem sido trazido, assim, toda vez que eu tenho um desafio, sabe? Tem sido trazido, que é essa questão do desenvolvimento contínuo, sabe? Ter curiosidade, antecipar um pouco ali os movimentos ali, tentar estudar um pouco antes. O MBA tem a ver com isso, foi algo que eu partiu de mim, sabe? É uma preocupação de entender, assim, de ir um pouco além daquilo que você faz ali do trabalho, do dia a dia. Eu tive algumas interações na minha vida profissional que me levaram a pensar sobre isso e foram muito, né, assim, seguir um pouco a sua intuição, não ficar muito, muito preso ali só naquilo que lhe é exigido no dia a dia, sabe? Essa é uma coisa, um aprendizado, eu diria que é um aprendizado mais assim, de vivência. E um outro, assim, eu passei 2 anos nos Estados Unidos, né, pela KPMG, no escritório de Houston. Ah, que legal. E nesse período, assim,
eu posso dizer que foi um período que eu aprendizado técnico, sim, aprendizado, talvez, conhecimento sobre a firma, sobre, né, eu entendi muito bem a dimensão da firma. A nossa firma, ela tem mais representação diplomática, ela está presente em mais locais que muito país tem representação diplomática. E a gente tem essa visão muito clara quando a gente viaja para outros países e, né, essa interação com a KPMG fora do Brasil, né. Então tem essa visão, mas o principal ponto foi cultural, sabe? Foi assim uma visão, uma visão de que a gente tem ali, de que a gente tem que lidar com os... quando a gente lida com um problema, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos eu tive alguns problemas para lidar. Muitas vezes a gente aqui no Brasil, a gente é muito fechado, a gente não expressa muito bem as nossas... A gente não é muito assertivo, sabe? Na comunicação, a gente não coloca as ideias. E aí eu tive uma questão cultural, assim, um choque cultural lá, que foi essa questão da gente expressar. A gente tem que falar o que a gente pensa, sabe? Talvez seja a forma, mas a gente tem sempre que falar o que a gente pensa. E isso é algo que eu achei, assim, que foi uma mudança para mim. Aí, de novo, é muito da personalidade, né? O que a gente precisa melhorar. Mas para mim foi muito válida essa experiência, sabe? O que eu tirei de mais importante lá não foi necessariamente o conhecimento técnico, foi realmente falar assim, olha, Matheus, você tem que falar sempre o que você pensa, e de forma clara, de forma a comunicar bem. Eu acho que isso aí foi algo que esses feedbacks que eu tive lá me ajudaram muito, sabe? E essa musculatura é com o tempo que a gente vai ganhando, né? Essa inteligência emocional, essa musculatura de comportamental pra gente se desenvolver no ambiente profissional. Eu falo muito com o meu filho, que tô envolvendo ele nesse ambiente agora, né? Que ele tá recente aí na academia, mas que esse momento em especial você, para eles, observe bastante, para quando você falar, você tenha bastante certeza daquilo que você está falando, porque a flecha tirada, ela não volta mais, então, né, a gente aprende muito observando, escolha bons mentores, né, que de fato vão te ajudar, que você vai conseguir traçar ali seu caminho, e aí você tem que escolher um, porque senão se você escolher um de acordo com, para poder alcançar, para responder aquilo que você acha legal, não dá, você tem alguém para te confrontar também, né? Com certeza. Mas de fato, é o que você falou, às vezes a gente aprende muito mais no ambiente cultural, uma vivência de experiência, do que na parte técnica, mas vai te dar bastante músculo ali pro seu ambiente profissional. E aí, Matheus, falando aqui agora um pouco de planejamento de carreira, durante a sua trajetória, né, na Big Four, né, que você trouxe pra gente lá atrás, que você descobriu, que você entendeu qual que era o papel, que você quis encarar esse desafio. E aí, durante esses 17 anos, você traçou algum plano para sua carreira, né? Você pensou, olha, você viu algum profissional, eu quero ser igual aquele cara ali, o que eu faço para chegar lá, como que eu preciso... Você traçou alguma estratégia, né, que você pode contribuir, ou você foi vivendo e foi acontecendo? Como que foi esse desenvolvimento na sua carreira em Big Four para chegar, né, na cadeira de sócio? Eu acho assim, hoje em dia isso é mais natural, né? Mas uma vantagem de uma carreira, de novo voltando para remetendo àquela diferença da carreira e emprego, né? A carreira, ela como você tem você está se propondo ao desafio de estar em um novo cargo, em uma nova função, com um espaço de tempo muito curto, você tem um processo de avaliação bastante rigoroso. Então, todo ano, a estrutura de recursos humanos da KPMG, ela é uma estrutura muito robusta. Você tem que pensar o seguinte, é uma estrutura, uma empresa, uma firma, em que você tem mobilidade da estrutura todo ano. Todo ano um número enorme de profissionais muda dentro da estrutura. Então, tem uma situação, né, são promovidos, né, enfim... Então, você tem essa mobilidade, traz a necessidade de uma estrutura grande ali de avaliação de desempenho, assim, uma estrutura robusta de avaliação de desempenho. E isso aí traz ali, então você, como desde novo, você fala assim, bom, quais são minhas metas, a atribuição do próximo cargo, o que eu preciso fazer para me desenvolver, isso está dentro da estrutura, né? Chega uma hora que isso aí fica natural. A gente começa a fazer isso como parte da vida mesmo, né? Então, assim, o MBA foi, por exemplo, de novo, trazendo um exemplo, né? Algo que eu trouxe para mim como necessidade mesmo, assim, pessoal. Falei, tem que colocar isso, porque eu acho que tem alguns gaps aqui de conhecimento, algumas questões que eu acho que eu tenho que explorar um pouco mais, né? Então, assim, essa visão, assim, do que você tem que fazer, qual que é a sua atribuição, médias de curto prazo, no próximo ano, né?
entende-se como curto prazo do próximo ano, e o que eu quero fazer de longo prazo, eu tenho assim, eu me recordo desde muito cedo ter uma visão de 1 ano, 3 anos, 5 anos e 10 anos, né? Com alguns sonhos, né? Muitos desses sonhos, assim, eu digo o seguinte, a gente sempre tem que ter essas metas desenhadas, mesmo que nenhuma delas vire realidade, sabe? Porque essas metas de longo prazo, essas metas, ter uma estrutura de metas, aí pelo menos te direcionam, né? Te fazem pensar. Você pode mudar de ideia depois, as coisas podem não ocorrer como previsto, mas ter um plano é muito melhor do que não ter, né? Então, assim, acho que a gente tem que ter esse hábito. E a KPMG ajudou muito nisso. A outra coisa que eu acho que tem a ver também com a cultura de desempenho foi um aprendizado de que as pessoas que às vezes te dão os feedbacks mais duros, mais difíceis, são as que mais te querem bem. Isso é algo que eu não sou muito fã dessa questão de gerações, não, conflito de gerações e visão geracional, porque eu acho que, na verdade, isso aí sempre existiu. Sim. Não é novidade, a gente só é a geração seguinte, então a gente está sofrendo com essa interação, mas as diferenças sempre existiram, né? Mas uma coisa que eu posso te falar que hoje é algo que a gente tem que talvez trabalhar muito é essa questão do feedback, sabe? Assim, entender que o feedback mais duro, ele na verdade é um ato até de, eu posso trazer a palavra até carinho e respeito ao profissional, sabe? E eu tive muita dificuldade em lidar com isso no início, tive meus conflitos, e olhando para trás, né, hoje com mais maturidade, eu vejo que as pessoas que mais me colocaram ali em situações difíceis, né, me desafiaram, tentaram realmente falar, olha, onde é que ele tem que melhorar? Olha, a minha opinião, ele precisa melhorar nisso. Podia estar até errado no diagnóstico, mas o fato de perceberem algo e quererem me fazer, sabe, mudar, me tirar da zona de conforto, foram as pessoas que mais contribuíram para essa carreira, para essa jornada, sabe? Então, são essas duas coisas. Uma são interações com pessoas legais, pessoas que vão querer o seu melhor, né? Que eu acho que você tinha mencionado anteriormente sobre seu filho aí. Sim. E o outro ponto é ter o plano. Quer dizer, você pode não concluir, né? Seu plano pode mudar 10 vezes ao longo dos 10 anos. Mas todo ano você tem que ter um plano de curto, médio e longo prazo. E aí, nesse ambiente de auditoria, né, que você está bastante acostumado, a gente sabe que tem bastante mudança, né? Seja na legislação, uma forma de contabilizar, enfim. O próprio governo, ele traz alterações aí, eu falo que eu tô na área tributária e eu não tenho um dia de sossego, né? Então, eu acho que vocês que estão nos auditando conhecem isso melhor do que a gente. Como que você se mantém atualizado? Você tem um hábito de leitura, de acompanhar, né, algum revista específica que trata dos temas? Como que se mantém atualizado aí nesse ambiente de constante de mudança, ô Matheus? Eu acho assim, eu tive... Bom, primeiro, eu acho que a gente tem que passar novamente para diferentes de carreira e emprego. Trago esses dois pontos de novo. A carreira, ela exige realmente estudo contínuo. A vantagem de uma estrutura como a KPMG e outras firmas de consultoria e auditoria, né, é que você já vem, como existe, é parte da cultura, essa questão da mobilidade de cargos, né? Todo ano você tem uma mobilidade de cargos, você sai de trainee para assistente, de assistente para sênior, você tem que ser treinado, né? E aí, além disso, né, existe também, dentro da auditoria especificamente, talvez a consultoria seja um pouco diferente, você tem um nível de treinamento mínimo para que você mantenha suas credenciais. Então, por exemplo, nós somos obrigados a ter 40 horas no mínimo para atender ao CRC, né? Que é o Programa de Educação Continuada. A gente tem que fazer treinamentos para atender às normas americanas, quando você é um auditor que audita, por exemplo, uma empresa, uma FPI, uma empresa ou uma subsidiária de uma empresa listada nos Estados Unidos, né? Você tem outras certificações, assim, né, que você tem que manter de auditoria, etc. Então, você é obrigado a estudar o tempo inteiro, seja por aspectos regulatórios, seja pela carreira em si. A carreira é o principal driver. Eu diria até que a carga de treinamento da KPMG anual é enorme, né? Então, assim, eu acho que isso aí contribui muito para essa atualização. E a grande vantagem é estar no meio, né, a gente tem uma área um departamento de práticas profissionais que é muito, muito técnico, que está envolvido com órgãos de classe como o IBRACON e que trazem sempre essas novidades, essas questões. A gente tem, assim, essa estrutura mínima de treinamentos, e agora tem uma outra questão, que são aqueles temas específicos. Às vezes tem uma questão específica de um setor, de um cliente, tem alguma questão não relacionada à questão técnica, mas relacionada a questões comportamentais.
Isso eu acho que parte muito da atitude de cada um, sabe? Uhum. O exemplo que eu dou, talvez, foi na tentativa assim, de me manter atualizado. Hoje em dia, talvez, a gente não passe pelo meio físico, né, da mídia. Sim. Mas eu fui lá e falei, pô, eu lembro que eu estava virando gerente, e eu falei, pô, eu quero entender o que eu preciso fazer para ter uma visão de mundo mais ampla, onde que eu busco informação. E aí eu lembro que eu fui aquelas Forbes ou alguma revista dessas, e eu vi uma biografia acho que do CEO da GE na época, e ele falava assim, não, porque eu leio todas as manhãs jornais, faz coisa, né? E The Economist. Eu falei, The Economist. Aí eu peguei lá, até em Libras, eu assinei a The Economist. Durante 2 anos eu assinava The Economist. E ele via, eu entendia tudo? Não. Eu treinava inglês, via um pouco de outros temas, ampliava a visão de mundo. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar sempre assim, lógico que sua carreira vai te dar ali dentro da auditoria, todas as empresas, hoje em dia as empresas têm essa necessidade de desenvolvimento profissional, vai te dar estrutura. Mas o que é aquele algo mais? Eu acho que a gente mencionou um pouco isso aqui antes, né? O que é aquele algo mais que você pode fazer, que está dentro da sua linha de interesse? Você pode dizer, cada um se interessa por uma coisa, mas o que é aquilo que te dá prazer e que é um conhecimento válido e que você pode explorar, né? Nem todo mundo vai desenvolver na mesma área. Você pode ter ali dentro de uma mesma profissão, mesmo cargo, pessoas com perfis diferentes. Mas dentro do seu perfil, tem alguma coisa que você gosta que contribui para a carreira, contribui como conhecimento geral, contribui como, né? E que vai servir como complemento? Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, sabe? Eu acho que essa necessidade, busca por conhecimento, curiosidade, né? Sim, sim. Bom, partindo aqui para a gente falar da parte final aqui da nossa entrevista, nosso bate-papo, que tá super agregador, né? Mas, assim, qual que é a sua visão? Vamos fazer uma questão meteorológica aqui pro futuro. Qual que é a sua visão de futuro para a auditoria no Brasil, no mundo como um todo, né? Assim, quais são as perspectivas que o jovem pode ter aí de carreira, de desenvolvimento? Como que você acha que a gente está numa mudança constante de visão, né? Tanto de ambiente de trabalho, de desenvolvimento, economicamente falando, politicamente falando, né? O todo, né? Você não consegue se desvencilhar de um tema ou de outro. Mas qual que é a sua visão para o futuro da auditoria? Como que você acha que vai, nos próximos anos aí, para o jovem pensar, né? Para ele ter uma expectativa de carreira? O que você vem pensando, ouvindo ou discutindo sobre isso? Na verdade é uma preocupação nossa também, né? Minha, né? Eu estou aqui no meio da minha carreira ainda, tenho muitos anos pela frente. O futuro da auditoria é uma preocupação minha também, né? Futurologia não é algo que eu faço com... que eu diria que eu consigo fazer com assertividade como ninguém consegue, né? Mas assim, a gente pensa sempre sobre o futuro, né? O que eu posso dizer é o seguinte, algumas coisas que vêm em mente a gente sempre falou que a profissão ia acabar. Sim. Ou alguma profissão ia acabar. Na verdade, ela pode até mudar, mas acabar eu acho muito difícil, sabe? Eu digo eu tô falando daquele discurso geral de que a tecnologia vem para acabar com profissões clássicas, né? A auditoria dentre elas. Eu acho que acho que vai mudar muito a atribuição do auditor. Já tem mudado, eu diria que assim, TI hoje em dia é crítico. Hoje em dia eu passo boa parte do meu tempo discutindo TI, camada de acesso de banco de dados, gestão de mudanças, quer dizer, coisas que anteriormente eram um vocabulário muito restrito, que hoje em dia fazem parte do dia a dia da auditoria. Ou seja, a gente hoje em dia ampliou muito o leque de conhecimento necessário para executar o que a gente faz, né? Acho que é o aspecto humano, o aspecto de gestão de pessoas, o aspecto de fazer, assim, a ideia pode estar lá, uma inteligência artificial pode trazer insights e ideias, mas tem que ter alguém ali como força motora ali para colocar tração nas ideias, fazer acordos, fazer com que, né, ajudar nas discussões, nos debates. Esse é o papel humano. Então, acho que a auditoria, na verdade, o que vai acontecer é que ela vai ampliar muito o leque dela de conhecimento necessário. Né? As pessoas vão ter que... Não vai dar para falar só que assim, receber treinamento enlatado da empresa vai ser o suficiente para a gente crescer. Eu acho que tem esse ponto. Então, tem assim, uma mudança de perfil no perfil do profissional, né? Mas eu acho que a auditoria vai ampliar muito o leque. Hoje em dia, eu acho que a gente vai começar a discutir cada vez mais inteligência artificial, análise de dados, né? O objetivo, obviamente, é sempre trazer mais benefícios para o mercado de capitais, quer dizer, nosso trabalho ser cada vez mais relevante para o mercado de capitais. Isso inclui
por exemplo, uma análise, né, que não envolva, por exemplo, ao invés de uma seleção estatística, que envolva análise de bases de dados completas, né? Que que eu acho que é para onde a gente está evoluindo, quer dizer. Então, acho que a gente vai ter uma redução da função operacional ali, né? E vamos ter um pouco mais de análise, crítica. E aí é uma preocupação para o jovem, né? Trazendo aqui para o nosso público, né? Que é como que a gente vai formar essas pessoas para principalmente no Brasil, que eu acho que a formação nossa em contabilidade, ela ainda é muito antiga, ela está num conceito muito antigo ainda, né? Não por culpa das universidades, talvez um pouco pelo formato do MEC, na minha visão. Esse formato nosso de educação, ele trava muito algumas opções ali do jovem profissional ou do estudante dentro da universidade, né? Mas tem um desafio que eu acho assim, eu acho que a gente vai ter que, como a gente precisa de pessoas e a gente tem na parte do nosso DNA ali, né, desenvolver pessoas, porque a gente quer o melhor para a comunidade, queremos o melhor para a sociedade, nós vamos pegar essas pessoas para treinar, e vai acontecer isso também com outras consultorias e outras auditorias. Esse é um desafio nosso, e vai ser um desafio grande, eu acho. Mas eu acho que assim, o futuro ele vai ser muito promissor, com outras atribuições. Não se atualizar, obviamente, você está fora, né? E é importante essa fala, porque às vezes a gente sabe que existem milhares de profissões novas e que brilham aos olhos aí. A própria questão da tecnologia da informação, engenharia de software e dados, que há um tempo atrás ela teve um boom muito grande. E aí você fala, vou fazer ciências contábeis. As pessoas olham assim, pô, mas ciências contábeis? Gente, ciências contábeis é uma das profissões mais antigas que existe e a bem da verdade é uma das mais constantes que tem. Sempre vai precisar, seja de uma pessoa para fazer a parte de contabilidade, seja para fazer auditoria. Então, eu vejo que essa questão, academicamente falando, as universidades elas não estão preparadas para entregar jovens ainda com essa desenvoltura, com esse entusiasmo pela tecnologia. Eu acho que tem essa... que você falou ainda é bem engessado, né? Mas a gente vê que tem algumas universidades que estão mudando um pouco. Sim. Eu estava fazendo esses dias, lendo a ementa da PUC, que tem Ciências Contábeis, é uma universidade muito boa, né? E aí, um conhecido falou assim, nossa, mas na minha época eu fiz Ciências Contábeis, tinha 10 vezes mais coisa, 10 diminuiu, mudou. Você vê que tá tendo uma mudança. Tentando mudar, né? Mas é normal, a academia, ela tende, assim, como indústrias tradicionais, elas tendem a ter um pouco mais de um pouco mais de aversão, mudança, uma inércia, sabe, maior. Então eu acho que isso aí é normal, não vai mudar muito, não é o mesmo contexto que no passado em outras mudanças aconteceu da mesma forma. A academia também não necessariamente reflete o mercado na mesma velocidade, né? Então acho que não tem nenhum caos, nada acontecendo, nada vai acontecer de catastrófico. Tem uma frase que me acompanha na vida, nada catastrófico funciona. Você não tem nenhuma previsão catastrófica vai ocorrer, né? Sim, de forma assim. Então, assim, você pega assim, o contexto profissional, eu acho que ele está assim, uma dinâmica maior, em termos de mudança, a gente tem que ter mais cuidado com aquilo que a gente escolhe para estudar, porque realmente tem muita informação. Mas eu não acho que nada, assim, bem direcionado, vai dar tudo certo, sabe? Bom, e aí para o jovem que queira ingressar nessa carreira de trainee, em especial, a gente está falando da KPMG, qual que é o periódico de abertura dos programas? É anual? É a cada 2 anos? A KPMG, pra gente poder passar isso para os jovens também. Tá, eu vou falar do programa de trainee, né? O programa de trainee, ele tem início anualmente, mais ou menos em junho, tá? Então, todo junho, assim, os profissionais começam a receber, né? Geralmente via aquela companhia de talentos ou outras, pelo site da KPMG, vocês conseguem lá o link e vocês entram anualmente anualmente tem essa disponibilização lá do programa, e aí tem um link, vocês preenchem o formulário, o seu currículo, né, os profissionais lá, e aí você tem várias etapas, né, e as etapas terminam ali em agosto, mais ou menos, né? Então você tem essa dinâmica, né, e a gente tem algumas contratações fora de época que não necessariamente ocorrem todo ano. Um é o alta temporada, que ocorre ali geralmente em dezembro, a gente começa a olhar o alta temporada, que são jovens, né, que querem ingressar e que vão nos ajudar no período de auditoria mais pesado, que são os fechamentos anuais, né, então tem uma sazonalidade, então em dezembro a abril ali é super, né, movimentado.
E esse profissional, né, de novo, a contratação nossa de trainee já é uma contratação CLT, a pessoa já é funcionário da KPMG, não é programa de estágio, né? Então, assim, e esse alta temporada tem essa possibilidade de contratação posterior. Então, um programa bem legal também, não abre todos os anos, tá? Ele é esporádico. Sim. E tem a contratação de profissionais experientes que eventualmente já estão no mercado de auditoria em outras empresas menores, né, ou concorrentes da KPMG, mas que queiram fazer essa mudança de carreira, tenham interesse por alguma razão, ou que já tiveram experiência na área, né, e que queiram migrar ou voltar para a carreira. Tem também a contratação de profissionais experientes, aí isso é feito já com contato direto com o RH, né, e assim a gente pode deixar até os contatos do escritório de BH também, se quiserem, né, mas a gente pode deixar lá nos links, se você quiser. Mas, basicamente, a gente tem ali um banco de currículos e a gente está sempre ali avaliando pessoas no mercado, até no nível gerencial, quer dizer, isso aí é uma demanda permanente, né? A gente tem um escritório de RH permanente aqui, sabe? Que legal. Bom, pessoal, acho que a gente abrangeu todas os temas específicos do nosso episódio. Vai ser muito legal, né? Vai contribuir muito para os jovens que têm interesse na carreira de auditoria, conhecer um pouco mais, né, da KPMG, do programa de trainee. Então, assim, eu agradeço muito, Matheus, sua participação, sua disponibilidade de contribuir aqui com a turma, com o IBF Jovem, né, que é uma iniciativa que a gente está trazendo para trazer os jovens para esse ambiente de network também, né, para que eles consigam participar dos fóruns, se capacitar, conhecer profissionais mais sêniores aí para poder ter mentores. Então, em nome do IBF e do IBF Jovem, eu te agradeço a participação e passo a palavra se você quiser fazer, né, alguma finalização, dar mais alguma dica pro pessoal, onde as pessoas podem te encontrar também nas redes sociais. Passa um pouquinho pra gente. Tá bom. Bom, inicialmente aqui eu queria só agradecer pela oportunidade. Eu acho que esse painel aqui do IBF é muito legal. Acho que a iniciativa é muito legal e realmente é uma necessidade que a gente tem ali, para quem tem filhos ali entrando na idade de atuação profissional, o início da faculdade. Eu acho que ao final, prestando vestibular, essas discussões assim trazem muita coisa à luz, né? Trazem muitas coisas importantes ali para os jovens, né? Eu acho que é uma iniciativa bem legal. E assim, se alguém quiser eu vou deixar meu link lá meu contato no LinkedIn, se alguém quiser, né, me conhecer um pouco o perfil da carreira, entender um pouco mais sobre mim, né, se quiserem conectar também, eu vou deixar lá com vocês o perfil do meu LinkedIn e eu me coloco à disposição, assim, da KPMG também, caso alguém tenha alguma questão posterior aqui ao nosso podcast, que queira algum esclarecimento adicional, a gente fica à disposição. Ótimo. Então, pessoal, muito obrigada e ficamos por aqui hoje nesse bate-papo legal.